Hoje a gente vai ver, por assim dizer, uma chatice que existe no mundo em que a gente vive e que a gente tem que tentar transformar, se possível, num nível coletivo, mas se não for possível, pelo menos num nível individual. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bela Terra, hoje focando nos parágrafos 86 e 87 do Zoar, oitavo ano de leitura. Bom, qual que é a chatice que existe no mundo que nós vivemos? O Zoar chama essa chatice de nós estarmos sob o domínio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos sob esse domínio desde que Adão e Eva comeram da fruta desta árvore lá no paraíso. E qual que é a chatice, na prática? Que nós vivemos então num mundo de dualidade, de bem e de mal. E tudo que a gente faz aqui na vida é como se a gente tivesse que escolher entre essas duas coisas, Todos os nossos atos vão para um desses dois lados. Ou é bom, ou é mal. Tudo a gente tem que ficar catalogando, uma opção na nossa vida. A gente tem que decidir se é boa, se é má. A gente tem que ficar pensando, por exemplo, na hora de agir, se a gente vai fazer algo bom, se é algo mal. As leis, são boas, são más, se é permitido, se é proibido, E isso é uma chatice do ponto de vista cabalístico. Por quê? Porque o ser humano, a princípio, por princípio, ele foi criado para não ter esse tipo de limitação. A gente, no mundo ideal, se a gente estivesse lá no paraíso, a gente deveria ser livres no sentido pleno da palavra, poder fazer tudo o que a gente quisesse. Mas como agora a gente está nesse mundo, a gente tem que ficar fazendo essas escolhas. A gente não pode fazer tudo que a gente quer, a gente tem que ficar medindo as consequências dos nossos atos, e a gente vive nesse mundo de bom e mal, que na prática se resume em ser coisas permitidas e serem coisas proibidas. Então o Zoar explica que a Torá, por exemplo, que a gente vive hoje, o livro de lei, o livro da lei que a gente tem hoje, é um livro assim por causa disso, Onde fica falando, olha, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, esse tipo de comida você pode comer, esse tipo de comida não, E isso é, como eu disse, uma chatice, uma restrição. Agora, como eu também falei antes da vinheta, a gente tem que transformar isso dentro do possível. Se der numa escala coletiva, e isso é o que a gente associa com a idade messiânica, ou com a era messiânica, e se não for possível no coletivo, pelo menos no individual. Da onde que a gente vê isso? Essa ideia de transformar. O Zoar cita um versículo que é bem interessante, vou até pedir se vocês quiserem abrir na sua Bíblia, na sua Torá, para ler comigo. Eu já vou direto para o português, Ele está em Êxodo 15, 25, na porção que nós estamos lendo, e que diz o seguinte, vou até dar um pouco de contexto. O povo de Israel está no deserto com Moisés, aquela parte que aliás ocupa boa parte da Torá, o povo está andando no deserto, e eles chegam num lugar onde eles querem beber água, e a água é amarga, a água não é boa para beber. E aí o povo começa a reclamar. E aí Moisés intervém, Então o versículo diz o seguinte, Moisés, clama ao Senhor, e o Senhor mostra para Moisés uma árvore. Ele pega essa árvore, Moisés pega essa árvore, lança nas águas, e as águas se tornam doces. E aí o versículo acaba, e ali o Moisés dá para o povo estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então o Zoar explica aqui, essa situação de nós encontrarmos águas amargas, é isso que a gente falou que a gente vive hoje. A gente vive num mundo amargo em que a gente tem que ficar decidindo entre bem e mal, entre permitido e proibido. Mas nós temos que encontrar um Moisés, ou na verdade nós temos um Moisés dentro de nós, que vem para ensinar para nós uma nova lei, digamos assim, uma Torá oculta, como a gente chama na Kabbalah, que não é aquela Torá superficial e literal, que transforma essas águas amargas em águas doces, Então, nós temos que aprender a ler a lei, segundo a Torá, além da superfície. Porque se nós ficarmos lendo a Torá no nível superficial, nós ficamos nesse mundo de dualidade. Isso pode, isso não pode. E eu tenho que aprender a transcender isso. E como é que eu faço isso? Olha que interessante a metáfora. Como é que Moisés transforma essa água? Bom, primeiro, conectando com o Eterno, Ele vai pedir para o Eterno como é que faz isso. O Eterno mostra para ele uma árvore. E aí Moisés pega essa árvore e joga na água. Então nós estamos sob domínio de uma árvore, que é do conhecimento do bem e do mal, e Moisés usa uma árvore para adoçar.
No versículo lá de Êxodo não está falando qual árvore, mas o Zohar explica que árvore que ele usou, a árvore da vida, né? Que é oposta à árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe? Então eu saio de um mundo de dualidade e vou para um mundo de unificação, vamos chamar assim, um mundo de unidade, que é o mundo do eterno. O eterno é um. Então Moisés, ele é esse lado em nós, né? Essa parte da alma de nós, vamos chamar assim, que eu aprendo a sair desse mundo de dualidade, de catalogar tudo como 8 ou 80, né, branco ou preto, e eu aprendo a transcender isso. Eu aprendo a ver a unidade por trás das coisas, né? Em vez de ficar catalogando o mundo em polaridades, eu aprendo a unificar as coisas. É um trabalho difícil pra caramba, né? Não é à toa que é Moisés que consegue fazer isso, né? E eu queria poder muito falar aqui num vídeo curto, como diz o Ordiário, como é que faz isso, né? Daria pra dar um curso sobre isso. Mas é o objetivo da Kabbalah. Veja, o povo de Israel não consegue essa mentalidade, percebe? Eles precisam do Moisés. O povo de Israel chega na água amarga e tudo que eles veem é água amarga. Eles começam a reclamar. Ah, não temos água, vamos morrer, a gente precisa de água. É o Moisés que vem com essa consciência superior e consegue fazer essa transformação. É por isso que o final do versículo, né, ele até parece estranho no sentido literal, mas agora com essa leitura dá para entender. Ele vem, o final do versículo diz o seguinte: depois de adoçar as águas, Moisés lhes deu estatutos e uma ordenança. Né? Você poderia falar, ué, mas o que tem a ver? O versículo começa falando que Moisés jogou uma árvore na água, a água ficou doce, e depois lhe deu os estatutos e ordenanças. Né? Então, como eu disse, no literal até fica estranho, qual que é a relação de uma coisa e outra? Mas agora está dando para entender. Depois que Moisés adoçou a água, ele lhes dá novas, como se fossem novas leis. Né? Agora que o povo está vendo a água amarga transformada em doce, agora que o povo mudou a sua consciência e não está mais no mundo da árvore do conhecimento do bem e do mal, Moisés passa uma Torá oculta para eles, né? Passa para eles estatutos de uma nova ordem, digamos assim. Na verdade, não é que novos estatutos, é eles que estão com a consciência diferenciada, tá? E aí o versículo acaba com a palavra-chave, ou com a frase-chave. E ali os provou, né? Moisés ali faz um teste, digamos, neles, para ver se eles realmente agora adquiriram esse novo nível de consciência. Para saber se eles vão continuar sendo aqueles israelitas antigos, digamos, que olham a água amarga e continuam reclamando dessa água amarga, ou se eles entraram nesse novo nível. Vocês estão vendo a água doce, né? Vocês estão conseguindo ver a água que agora está com a árvore da vida, que agora é essa água doce, e que revela novos estatutos de ordenança, né, no sentido secreto da Torá, ou vocês são aqueles antigos? Moisés faz um teste com eles, percebe? Então é um versículo aqui super críptico, eu diria, né, difícil de interpretar no literal, mas quando a gente entende do jeito que o Zohar está trazendo para nós, a gente entende o que está acontecendo. Bom, portanto a lição para nós aqui é, nós temos que achar esse Moisés dentro de nós, tentar transcender esse mundo da dualidade e ir aí para esse mundo da unidade. Quanto mais a gente puder fazer isso, a gente vive um mundo de mais liberdade, como eu falei, né? A gente sai desse mundo de restrição, de regras impositivas, restritivas, né? de categorização, inclusive, de preconceitos, eu falaria também, né? Para um mundo de aceitação, de unidade, de libertação. Um bom dia a todos e tudo de bom.